Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Vou ler mais uma vez e em seguida a gente ouve. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pai amado, querido Deus, graças te damos, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por ter nos trago até aqui. Abençoa o teu povo, ilumina nossa mente, nosso coração, fala conosco, segundo a tua vontade nesta noite, te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, será que eu poderia perguntar aqui nesta noite, quem daqui já não teve alguma luta na vida? Eu acho que ninguém ia dizer, eu acho que ninguém aqui levantaria a mão. Quem daqui não está passando por luta? Talvez alguns também levantariam a mão, né? E quem daqui pode garantir que não vai passar por luta? Eu acho que também ninguém poderia também levantar a mão, né? E eu quero dizer a você que eu quero convidar você a ver um pouquinho o que é que Efésios está tratando. O que é que o Senhor está tratando através do apóstolo Paulo, né, inspirado por Deus para escrever o livro, né? Do que o Senhor está tratando em Efésios capítulo 2? Né? Efésios, você volta aí para Efésios capítulo 2 e vai acompanhando comigo alguns assuntos que vai sendo tratado em Efésios e você vai entender por que ele está tratando desse assunto lá no capítulo 6. Efésios capítulo 2, irmãos, tem um assunto aqui que é um assunto mais urgente, né? Que é também uma luta espiritual, que é também uma guerra, que é também uma luta, né? E vai mostrar que essa luta, o único que vence essa luta é Cristo Jesus. E vencemos se nós estivermos em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2 diz: Ele nos deu vida. Vocês acham que foi quem que nos deu vida? Jesus. O texto está falando sobre Jesus. Ele nos deu vida. E se você já entregou a vida a Jesus, a Bíblia diz que você nasceu de novo. Ou seja, Ele te deu vida. E se Ele te deu vida, isso significa que, poxa, eu estava andando, eu estava comprando, estava vendendo, parecia que eu estava vivo, mas dessa forma aqui espiritualmente eu estava morto. E Ele me deu vida. Então Ele nos deu vida. E veja quando foi que Ele nos deu vida: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, né? Eu acho que eu já falei isso aqui para vocês, mas essa intenção de mortos, esse sentido aqui de mortos, no livro original, porque sabemos que a nossa Bíblia que está em nossas mãos, ela já foi interpretada para a nossa língua, mas no texto original, a palavra lá tem um sentido de necrotério, a palavra lá tem um sentido de pedra. Você já ouviu aquela mensagem, né? Fulano morreu, está na pedra, ou fulano morreu, está no necrotério. A gente sabe que é um caso já sem volta, a gente sabe que certamente a família está já vivendo luto, a família já está preparando o velório, já está pensando no enterro, porque aquela pessoa está na pedra, aquela pessoa está morta. E é esse o sentido, o texto está querendo dizer que nós também estávamos mortos. Nós também estávamos, num certo sentido, na pedra, no necrotério. Estávamos mortos. Mas a Bíblia diz que Ele nos deu vida. Amém? Ele nos deu vida. E quando a gente estava morto nos nossos delitos e pecados. Ou seja, nós éramos escravos do pecado. Nós não fazíamos a vontade de Deus, nós não buscávamos a Deus, nós não estávamos nem aí para Deus. A Bíblia diz lá em Romanos que todos pecaram, todos estão afastados de Deus. A Bíblia vai dizer que também, se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, né? Mas Romanos vai dizer que esse pecado que a gente herdou de Adão e Eva, a Bíblia vai dizer que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados.
até que a gente encontre a árvore da vida, que é Jesus Cristo. Até que a gente coma da árvore da vida, que é Jesus Cristo. Porque nós nos alimentamos lá no jardim do Éden igual Adão e Eva. Herdamos aquela herança daquele pecado, o pecado original. Pecamos durante aqui também nossa vida. E a Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas a pessoa que entregou a vida a Jesus, e o texto já nos diz que ele nos deu vida quando eu estava morto nos meus delitos e pecados. Ou seja, eu estava na pedra, eu estava no necrotério, não tinha mais ninguém para me salvar, não tinha mais solução. Ismael não podia me salvar, você não podia me salvar, você não podia me dar vida, o que eu fizesse não ia também me dar vida, as minhas obras também não iam me dar vida, nada mais. E Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ele me deu vida. Amém? E aí a Bíblia diz no versículo 2, nos quais andastes outrora. Veja como é que eu andava quando eu estava morto nos meus delitos e pecados. Veja como é que você andava quando você estava morto nos seus delitos e pecados. E não ache duro se eu disser à noite, você que ainda não entregou a vida a Jesus, veja como é que você está andando. Não ache duro se eu falar isso também. Veja, nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo. Andar segundo o curso deste mundo, meus irmãos, não é andar segundo a vontade de Deus. Um exemplo houve agora, por exemplo, um vídeo, né, que divulgaram que em um certo país aí vão ensinar crianças de colo, crianças pequenas na escola, vão ensinar que elas quem vai decidir como é o nome delas, elas quem vai decidir qual é o banheiro que vai entrar, elas que vão decidir se é homem, se é mulher, e isso não vão dizer nada aos pais, vão fazer isso sem os pais saberem. É o mundo andando segundo o curso do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Ou seja, o que é jaz? Quando você vai no cemitério, se você encontrar aqui jaz fulano de tal, né? O mundo significa que o mundo está morto, né? O mundo está segundo a vontade de Satanás. O sistema do mundo é caído, é corrompido, onde o errado eles dizem que é certo. E o que é certo eles dizem que é errado, né? Você ensina um negócio ao filho, daqui a pouco não é novidade se você pegar outra criança dizendo a ele, olha, tua mãe está errada, teu pai está errado, é melhor a gente fazer esse outro negócio aqui, né? Então é dessa forma. O mundo jaz no maligno, o mundo nos ensina o que não agrada a Deus, o mundo quer que a gente faça e aceite também o que não agrada a Deus. Então a gente andava segundo o curso do mundo. Então, irmãos, é muito duro saber disso, porque a gente não andava segundo a vontade de Deus. Por isso que Romanos vai dizer, não há um justo sequer, não há um que busca a Deus. Toda casa, se você perguntar, eles vão dizer que busca a Deus. Mas Romanos vai dizer, a Bíblia vai dizer que não é assim. A Bíblia vai dizer que todos estão afastados de Deus. Não há um que busca a Deus. É por isso que a gente vê como é que o mundo está perverso. É por isso que estamos sofrendo tanta pandemia, outros países sofrendo terremotos, outros países sofrendo guerras. Tudo consequência de um mundo que está morto nos seus delitos e pecados. Consequência do pecado. O homem pecou contra Deus, né? E ele está morto nos seus delitos e pecados. E ele não vai fazer coisas boas. Ele pode até fazer coisas boas, ele pode dar uma cesta básica, ele pode lhe abraçar, ele pode lhe ajudar financeiramente. Isso é a graça comum de Deus. Mas ele está sujeito, ele está escravo aos seus pecados. Ele não salva ele mesmo e ele precisa nascer de novo, ele precisa ter um encontro com Cristo para ele ter essa nova vida e ele poder dizer, ele me deu vida porque eu estava morto nos meus delitos e pecados. Então, o mundo, aqui a Bíblia vai dizer que a gente dá segundo o curso desse mundo. Então veja que a gente não andava de forma que agradava a Deus. Andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Me diga quem é o príncipe da potestade do ar? Satanás. Andávamos segundo o curso desse mundo. Andávamos segundo Satanás, a vontade de Satanás. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, nós também éramos filhos da desobediência.
entre os quais também todos nós andamos outrora. Ou seja, se eu hoje acredito que eu recebi uma nova vida, se eu hoje estou sendo transformado em Cristo Jesus, se eu hoje tenho uma nova natureza, nasci de novo, se eu hoje dou um testemunho de ser cristão, eu faço isso porque Cristo me deu vida. Mas antes eu não fazia. Antes eu andava morto nos meus delitos e pecados, escravo do pecado, andando segundo o curso desse mundo, andando segundo a vontade de Satanás e não a vontade de Deus. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Veja, fazendo a vontade da nossa carne, fazendo a vontade do nosso coração, né? Alimentando nossos desejos carnais. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira. Então não éramos filhos de Deus, éramos filhos da ira. Veja como é dura a palavra de Deus. Filhos da ira, como também os demais. Aí vem o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Versículo 4 está dizendo que Deus, lembra muito João 3,16, Deus, por causa do seu grande amor, enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Não pereça é o quê? É não continuar no curso do mundo, é não continuar debaixo da ira de Deus, é não continuar na vontade de Satanás, é não continuar querendo fazer as vontades da carne, as inclinações da carne, é não ser filho da ira. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, veja que quando a gente crê nele, tudo isso muda, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E tudo isso diz que foi por causa do seu grande amor, sua grande misericórdia. Glória a Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, ou seja, pela graça nós não merecíamos. Por que a gente não merecia? Porque a gente nunca buscou Deus. Porque a gente não merecia? Porque a gente fazia a vontade de Satanás. Porque a gente não merecia? Porque a gente fazia a vontade da inclinação da nossa carne. Porque a gente não merecia? Porque nós éramos pecadores, perdidos e precisando de um Salvador. Amém, meus amados? Porque desobedecemos a Deus. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Sempre o texto está dizendo que é em Cristo Jesus. Porque não há outro. Não há outro Salvador, não há outro Senhor. Deus enviou seu Filho, né? Começa em Deus. E Deus envia quem? Seu Filho. Não tem outro. É seu Filho. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então é pela fé, viu? E isso não vem de vós. Ou seja, não pense que é pela sua força, pela sua vontade. Não, até a Bíblia vai dizer que Ele nos amou primeiro. Não foi a gente que amou Ele primeiro. Foi Ele que nos amou primeiro. Foi muito amor, irmãos. Muita misericórdia. Não é? Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em boas obras, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Continuando, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, começa a dizer de novo nosso passado, gentio na carne, chamados incircuncisos, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo. Veja como é que diz o texto, veja como ele é verdadeiro, veja como se confirma tudo que a gente já leu. Naquele tempo, a gente estava sem Cristo, estava mais o que aqui diz, separado da comunidade de Israel, ou seja, nós não éramos o povo de Deus, e estranhos às alianças da promessa,
não tendo esperança e sem Deus aonde? No mundo. Porque a gente andava segundo o curso do mundo, a gente estava sem Deus no mundo. Continuando. Mas agora, versículo 3, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Cristo. Nós éramos inimigos da cruz. Meus irmãos, isso aqui mostra o quanto nós estávamos perdidos. E aqui mostra a graça de Deus por meio do seu Filho em nos salvar. Amém. Uma grande luta, uma grande batalha. E que você não ia se salvar sozinho. Você podia fazer o que fosse, você podia fazer boas obras, você podia guardar todos os mandamentos igual o jovem rico, mas ia ser preciso você nascer de novo. E essa obra só quem faz por mim e por você é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele pagou um alto preço. O preço foi caríssimo. Então veja que aqui há uma guerra, há uma luta espiritual. E que quem vence não é eu por minha força, não é eu pelo meu conhecimento, não é eu pela minha sabedoria, não é eu pela minha posição, não é eu pela minha bondade. Quem vence é Jesus Cristo por mim. Amém? Então veja que no versículo 2 está aqui a maior batalha. Né? Jesus é quem vence por nós. Glória a Deus por isso. No capítulo 3, continuando, no capítulo 3, a partir do versículo, ainda no capítulo 1, a gente vê que Paulo está orando. No capítulo 3, a gente vê também Paulo orando. Então é um livro também cheio de oração. Paulo está sempre orando pelos crentes, certo? No capítulo 4, veja que Paulo vai ensinar a igreja de Éfeso. Paulo vai ensinar acerca da unidade na fé. Porque é muito fácil a gente se desentender. É uma luta também. Então, Paulo está ali conversando com os irmãos acerca da unidade na fé. Paulo está conversando no capítulo 4, a partir do versículo 17, acerca da santidade, né? Porque a santidade, ela é oposta à divisão, à dissolução, a intrigas, a brigas, né? No capítulo 4, versículo 25, Paulo mais uma vez está exortando a santidade. No capítulo 5, a partir do versículo 3, Paulo vai mostrar os frutos da luz e as obras das trevas. No capítulo 5 ainda, a partir do versículo 22, Paulo vai começar a tratar como deve ser o lar cristão, como deve ser o marido, como deve ser a esposa, de maneira que glorifica a Deus. Então, é porque o lar também é um lugar também de luta. Pode existir grandes lutas, pode existir grandes guerras também no lar. Alguém já disse que o casamento pode ser o céu, mas o casamento também pode ser o inferno. Então, Paulo trata de como é que tem que ser o marido, como é que tem que ser a mulher. Em capítulo 6, Efésios capítulo 6, Paulo diz como é que devem ser os pais com os filhos e os filhos com os pais. E Paulo conclui no capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo conclui pedindo aos irmãos que se revistam da armadura de Deus. Então, irmãos, isso tudo significa que temos lutas, estamos em guerra. Há uma luta terrível. E essa luta não é apenas aqui no agudo. Essa luta não é apenas na sua casa. Essa luta não é apenas em um museu. Essa luta é mundial. Por quê? Porque temos um inimigo. A vida cristã, meus irmãos, não é um parque de diversão. O próprio Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas ele também disse, eu sempre gosto de ler todo o versículo, ele também disse, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? Então a vida cristã não é um parque de diversão e nem é uma colônia de férias. Vivemos num campo minado pelo inimigo.
O que é um campo minado? Esse texto aqui em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, quando vai falar da armadura de Deus, a linguagem é toda a linguagem como se estivesse tratando de um exército, como se estivesse tratando mesmo de guerra. Temos um inimigo, irmãos, e vivemos num campo minado. Um campo minado, não sei se vocês já assistiram algum filme, mas um campo minado é onde tem uma área que o exército está tentando ir para frente, está tentando ir para a luta, mas o campo está cheio de minas. Se ele pisar numa mina, explode e ele morre, né? Então estamos andando num mundo cheio de minas. O campo está minado. Não existe também uma pessoa que possa dizer: eu nunca passei pela luta, eu nunca vou passar, ou não estou passando. Não tem essa pessoa também. Também eu quero dizer aos irmãos que essa luta também não tem tempo. Essa luta também é sem tréguas. Não pense que se você vencer uma luta, não pense que Satanás não vai mais tentar você. Se você vencer uma luta, não pense que mais para frente não vai ter mais luta. Essa luta é contínua, é sem tréguas. Nessa guerra existe também só duas categorias, meus irmãos. Só existe aqui duas categorias, conforme a gente leu lá em Efésios capítulo 2. Ou eu sou parte do exército de Deus, ou eu sou parte do exército de quem? De Satanás. Só tem essas duas categorias. Não tem uma terceira categoria, não tem outra categoria, não tem outra equipe. Ou eu sou parte do exército de Deus, ou eu sou parte de Satanás, do exército de Satanás. Quanto também a este assunto, há também dois grandes perigos, há também dois grandes extremos, quando vamos falar acerca dessa batalha que é mundial, desse inimigo que não cessa de lutar contra nós, contra o povo de Deus. Existem dois extremos e precisamos estar atentos como igreja do Senhor. E o primeiro extremo, meus irmãos, é subestimar o inimigo. O que é subestimar o inimigo? É que há muitas pessoas que negam a existência do diabo. Isso é um grande erro. Isso é um extremo. Você achar e você viver como se o diabo não existisse. Alguém já disse que os crentes às vezes brincam de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Então, meus irmãos, é um grande problema, é um grande erro, é um extremo a gente subestimar o inimigo, a gente achar que o inimigo não existe, a gente desconhecer também o seu poder, a gente desconhecer suas armas, seus agentes e suas estratégias. Há muitos crentes que acham que o diabo é apenas uma lenda. Há muitos crentes que acham que é um mito ou uma energia negativa. Ah, não, é apenas uma energia negativa. Do que de Deus. Tem pessoas que agem como se o diabo fosse maior do que Deus, né? E engraçado é que tem uma dorzinha de cabeça, já acha que é o pneu, foi a estratégia do diabo. Tudo vai dizer que é o diabo. Às vezes a pessoa só ganha 500 por mês, gasta 700, aí depois está todo atolado nas contas e diz: foi o diabo. Não foi. Né, irmãos? Foi porque eu gastei mais do que devia. Né? Hernando Dias Lopes, ele conta uma história interessante, o pastor Hernando Dias Lopes. Ele disse que uma certa vez, uma jovem senhora entrou no seu gabinete pastoral e pediu para ele orar em favor do seu pai. E ela disse o seguinte, ela disse que seu pai estava dominado pelo espírito do adultério. Olha, a mulher vai lá no gabinete do pastor e pede ao pastor para orar pelo pai dela, porque ela acredita que o pai está possesso, o pai está com espírito de adultério, né? Ah, meu pai está pecando, meu pai está adulterando, arrumando outras mulheres que não é minha mãe, que não é a esposa dele, porque ele está com espírito de adultério, né? É aquilo que eu disse a vocês, tudo, às vezes, o povo quer dizer que é o diabo, né? Então, veja só, aí qual foi a resposta de Hernando Dias Lopes? Ele disse que o adultério é obra da carne, certo? É obra da carne e não um espírito demoníaco. Seu pai precisava era de arrependimento.
Então vamos parar de ficar por esse lado, de superestimar o diabo e tudo ficar dizendo que é o diabo e começar a jogar a culpa no diabo e querer tirar a responsabilidade de nós. A Bíblia diz que se eu cair num pecado, eu caí na minha própria cobiça. Foi eu mesmo, eu caí na minha cobiça. A responsabilidade é minha do que eu fiz. Não venha dizer que foi um espírito, foi por causa de um espírito, né? Então, meus irmãos, precisamos ter esses dois cuidados. De subestimar o inimigo, viver como se ele não existisse, ele existe. Precisamos vigiar, precisamos nos policiar, precisamos se revestir da armadura de Deus, porque ele existe. Ele existe, ele tem suas estratégias, ele tem suas ciladas, ele tem também sua força. Hernando Dias Lopes conta de uma menina mais ou menos de 11 ou 12 anos de idade. Diz que essa menina em São Paulo, na cidade de São Paulo, essa menina estava possessa por um demônio e disse que ela pegou a carroceria de um caminhão só com a mão e levantou a carroceria de um caminhão. Então não vamos achar que ele não existe. Ele existe e precisamos saber também. O soldado precisa saber também com quem ele vai lutar. Amém? E não podemos também achar que tudo é do diabo. Muitas vezes o que fazemos também é culpa nossa. Então, antes de falar contra quem devemos lutar, Paulo deixa claro também uma coisa. Olhe para a sua Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo 12, que lemos. Efésios capítulo 6, versículo 12. Ele diz: a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu disse aos amados irmãos, quem daqui não tem luta, ou quem daqui não esteja, quem sabe, passando por uma luta, né, esteja numa guerra, numa batalha, né? E o que o apóstolo Paulo também quer nos ensinar nessa noite, antes de mostrar quem é o nosso inimigo, ele quer primeiro mostrar para a gente que a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra as pessoas, né? Tem pessoas que acham que a luta é contra o marido. Tem pessoas que acham que a luta é contra a esposa. Tem pessoas que acham que a luta é contra os filhos. Tem pessoas que acham que a luta é contra os vizinhos. Tem pessoas que acham que a luta é contra os colegas de trabalho ou de escola. Mas, meus irmãos, a nossa luta, ela não é contra as pessoas, ou seja, a nossa luta não é física. Não vamos resolver com o nosso braço, certo? Ah, minha luta é com meu vizinho, eu acho que ele está precisando de um murro. Ah, minha luta é com meu esposo, eu acho que eu vou dar uma pisa ou vou mandar ele fora de casa. E às vezes sofremos porque não estamos sabendo lutar e não estamos sabendo com quem estamos lutando. Então nossa luta, ela não é contra as pessoas. Nossa luta, ela não é física, nossa luta, ela é espiritual. Muitas vezes o povo de Deus sofre terrivelmente por não entender contra quem está lutando. Seria, meus irmãos, uma tragédia um soldado sair para a batalha cheio de armas, com entusiasmo, mas sem saber contra quem ele deve lutar. Seria uma tragédia. A mesma coisa, há muitos cristãos que estão entrando na batalha e às vezes ferindo os próprios irmãos. Estão entrando na batalha e às vezes ferindo os próprios aliados, em vez de bombardear o inimigo. Sendo assim, precisamos perguntar nesta noite, contra quem é nossa luta? E um certo teólogo, ele traz 4 pontos acerca de Efésios capítulo 6, sobre a armadura de Deus. Ele nos traz 4 pontos. Ele vai falar sobre o inimigo, ele vai falar quem é nosso inimigo, ele vai falar qual é o equipamento que a gente deve usar, ele vai falar de onde deve vir essa energia e também de onde vem o encorajamento. E nesta noite eu quero falar com os irmãos apenas sobre 2 pontos e deixar 2 pontos para de hoje a 8 no culto de Santa Ceia. Então, irmãos, primeiro ponto eu quero ver com você nesta noite. Acompanhe sua Bíblia do versículo 11 ao versículo 13. Efésios capítulo 6, versículo 11 ao versículo 13.
A palavra do Senhor diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Primeira lição aqui, meus irmãos, é que o inimigo contra quem é sobre o inimigo contra quem estamos lutando. E o apóstolo Paulo, ele descreve nosso inimigo de forma muito clara. Vimos no versículo 11 que precisamos se revestir da armadura de Deus, porque o nosso inimigo é o diabo. Lembre, não é uma luta física. Não é com as suas forças, não é com a sua sabedoria, com o seu dinheiro, com a sua posição, com quem você é, com o que você faz ou deixou de fazer. Nossa luta, ela é espiritual. Então eu preciso me revestir da armadura de Deus. Porque Satanás existe, o inimigo está aí, com todas as suas ciladas, estratégias, forças, e precisamos nos revestir da armadura de Deus. Paulo disse: revistam da armadura de Deus. E versículo 13, ele diz que nós também teríamos que tomar toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Ou seja, os dias maus existem, a tentação existe, né? Existem dias que estamos passando por lutas, até às vezes pensamos de modo errado que Deus está longe, que Deus não está ouvindo, que Deus não está respondendo nossas orações, mas precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Não podemos lutar contra quem não conhecemos. Então, quais são as características desse inimigo? E aí vamos ver algumas características desse inimigo. Efésios 6, no versículo 11 e 12, diz que o diabo, mesmo não sendo onipresente, onisciente e onipotente, porque onipresente, onisciente e onipotente só é Deus. Amém, irmãos? Amém. Mas mesmo ele não sendo isso, tem seus agentes espalhados por toda parte. E esses seres caídos estão a seu serviço para guerrear contra o povo de Deus. Se a gente olhar no versículo 11, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e agora ele começa, parece, fazer uma relação de inimigos, e sim contra os principados, no plural, principados. Ele fala de potestades, ele fala de contra dominadores deste mundo tenebroso, ele fala das forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então veja que o nosso inimigo, uma característica do nosso inimigo é que o reino das trevas possui uma organização. Eu até disse essa semana na igreja que precisamos ter cuidado, porque eu acredito que o reino de Satanás, ele não está dividido, ele está organizado, ele está orquestrado, todos estão lutando para nos destruir, e a gente deveria estar todos juntos, todos orquestrados, em nome de Jesus Cristo, buscando a Deus para vencer essa orquestração do mal. Então, o reino das trevas, uma característica que a gente observa aqui, é que o reino das trevas possui uma organização. Segundo lugar, existe também uma estratificação do poder no reino das trevas. Ou seja, existe aqui, quando a gente leu aqui esse versículo, percebe que existe uma cadeia de comando. Ou seja, existe forças do mal que estão liderando e forças do mal que estão obedecendo. Né? Então, por enquanto estamos conhecendo nosso inimigo. Terceira característica é que o reino das trevas articula-se contra a igreja. Meus irmãos, o diabo e seus demônios rodeia a terra e passeia por ela, diz a Escritura. E
eles investigam a nossa vida, buscando uma oportunidade para nos atacar. A Bíblia diz que nós não devemos dar lugar ao diabo, porque se a gente dá lugar, ele vai nos atacar. Ele está pesquisando, ele quer nos atacar, e se ele achar uma brecha, ele vai nos atacar. Esse inimigo não dorme. Lembra que eu disse que essa guerra não cessa, não é essa entrega? Então ele não dorme, não tira férias e nem descansa. Esse inimigo tem vários métodos e para cada pessoa usa uma estratégia diferente. Vejamos algumas, depois de falar sobre algumas verdades desse inimigo, vejamos algumas características desse inimigo. Versículo 11 e 12. Quando diz no versículo 11 e 12, revestível de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Isso significa que nosso inimigo, ele é invisível. Você vê? Não. Ele é invisível. Então, estamos conhecendo como é nosso inimigo. O diabo e seus agentes são seres reais. Eles existem, mas eles são invisíveis. E esse inimigo, ele está tramando 24 horas por dia. Ele é como um leão que ruge ao nosso derredor. Ele escuta cada palavra que você fala, vê cada atitude que você toma e acompanha cada ato que você pratica escondido. Ele é um inimigo espiritual. Você não pode guerrear contra ele com armas carnais. Se ele é um inimigo espiritual, é com minhas forças que eu vou vencer? Não. Ele age de forma também inesperada. Ele não avisa a hora que vai reagir. Em segundo lugar, uma outra característica desse inimigo é que aqui falou que ele está, que é uma luta, ou seja, é um inimigo maligno. A Bíblia chama ele de diabo, a Bíblia chama ele de Satanás, chama ele de assassino, de ladrão, a Bíblia chama ele de mentiroso, a Bíblia chama ele de destruidor, tentador, maligno, serpente, dragão, Abaddon e Apolion. Seu intento é roubar, como diz João capítulo 10, é roubar, matar e destruir. Ele sabe que já está sentenciado à perdição e assim ele quer levar juntamente com ele homens e mulheres. Então temos o inimigo invisível, temos o inimigo maligno, temos o inimigo também astuto. O versículo 11 também nos mostrou isso. O versículo 11 falou sobre ciladas. Ciladas do diabo. Ciladas, então ele é astuto. Ele está cheio de ciladas, né? Ele usa ciladas, armadilhas. Ele age dissimuladamente como uma serpente. Ele disfarça-se. A Bíblia diz que ele transfigura-se em anjo de luz. Seus ministros parecem ser ministros de justiça, parecem ser ministros da verdade. Ele usa voz mansa, ele usa muitas máscaras, ele tenta enganar as pessoas, levando a duvidar também da palavra de Deus e a exaltar o homem para a sua maior glória. Ele também age assustadoramente como um leão. A Bíblia diz que ele ruge, né, como um leão. Então, meus amados, é por isso que no versículo 13, Paulo está dizendo, revestivos, versículo 13, ele diz que nós devemos tomar, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Você já viu que seu inimigo é invisível, é maligno, é astuto, e você precisa se revestir da armadura de Deus. Seu inimigo também é persistente. Versículo 13, parte B, diz: depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Se a Bíblia diz que a gente se revestindo da armadura de Deus, e depois da gente vencer essa guerra, vencer a tentação que vier, a luta que vier, a gente permanecer inabaláveis, é porque ele está sujeito a tentar
novamente. E havendo tudo feito, permanecer firmes, a Bíblia quer dizer. Né? Então, meus irmãos, precisamos também entender isso, que é uma luta sem trégua. Seu inimigo também é um inimigo numeroso, como a gente já viu no versículo 12. Falou de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, ou seja, é numeroso nosso inimigo. Então, meus irmãos, o diabo e seus anjos estão tentando roubando e matando pessoas em todo o mundo. Eles são numerosos. Não podemos vencer esses terríveis exércitos do mal sozinhos, nem com nossas próprias armas. Jesus Cristo disse lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Deus também, quando vai tratar acerca da casa, da família, ele disse, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quando o Senhor vai tratar da guarda da cidade, ele disse, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em sexto lugar, é um inimigo oportunista. Ou seja, ele vai aproveitar as oportunidades. Ele vai aproveitar as brechas. Por isso que a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Então, meus irmãos, conhecendo esse lado, eu convido você nesta noite, após conhecer seu inimigo de guerra, convido você a olhar para o segundo ponto desta noite. Qual o equipamento que precisamos para essa batalha? Hoje entendemos aqui que existe uma batalha. E é por isso que estamos aqui, irmãos. Você tem que estar aqui justamente por isso. Estamos numa batalha. Estamos num campo minado. E se não buscarmos Deus, se não buscarmos Jesus, estamos perdidos. Não é verdade? Então, qual é o equipamento que precisamos para essa batalha? E aí leiamos no versículo 14 ao 17. Versículo 14 ao 17 diz assim: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Amém? Então, meus irmãos, estamos numa luta, estamos numa guerra, e às vezes, como eu já disse, vimos muito crente sofrendo porque ainda não tomou consciência de quem é seu inimigo e por quem está lutando, né? Contra quem está lutando. E às vezes a gente vê mulher que bota marido para fora de casa, às vezes sem sabedoria, marido que bota mulher para fora de casa, sem sabedoria, né? Eu lembro de uma mulher que disse que toda madrugada ela acordava, colocava a mão na cabeça do marido e orava pelo marido. Porque, meus irmãos, estamos numa guerra. Estamos numa luta. Precisamos vencer com esses equipamentos que vamos agora ver. Em primeiro lugar, qual é o primeiro equipamento? Versículo 14, parte A. Filipenses capítulo 6, versículo 14, parte A. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Paulo está falando aqui de um cinturão da verdade. Então, meus irmãos, portanto, permanecer firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Ou seja, a mentira faz parte de quem? Do diabo. A Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira. Então eu tenho que me revestir da verdade. Se eu me revisto da verdade, eu não estou abrindo brecha para o diabo. Se eu me revestir da verdade, eu não vou ter quem me acuse de que eu estou na mentira. Deus não opera na mentira. Não é? Então, Satanás é o pai da mentira, mas o crente cuja vida é controlada pela verdade
pode vencer Satanás, porque ele é controlado pela verdade. E voltando a falar sobre o mundo sempre vai nos ensinar a mentira. Né? As pessoas mentem, contam mentira, muitas vezes até achando que é vantajoso. Conta até como se tivesse vencido de alguém porque mentiu. Mas a Bíblia diz que é o pai da mentira. Não é assim que eu vou vencer a guerra. Eu falei uma vez para uma irmã que estava com problema no casamento. Eu disse: irmã, o sangue pode dar na canela, mas você tem que sempre contar a verdade. Então, meus irmãos, Satanás é o pai da mentira. E a máscara da mentira um dia cai. Porque se não cair aqui, quando chegar na presença de Deus, no dia do julgamento, essa máscara vai cair. Então, meus irmãos, um homem de integridade, um homem com a sua consciência limpa, ele pode enfrentar o inimigo sem medo. Amém, meus irmãos? Então, que a gente possa se revestir desse cinturão da verdade. Então, andemos na verdade. A própria palavra de Deus diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, ou não, não. O que passar disso vem de quem? A Bíblia diz? Do maligno. Procede do maligno. Então, andemos na verdade, nos revestimos dessa armadura que é a verdade, o cinturão da verdade. O cinturão também, na armadura do soldado, né? Era o cinturão que juntava as partes da armadura e era o cinturão também que segurava a espada. Isso também nos ensina que nós só podemos também pregar a palavra de Deus se a gente também andar na verdade. Então devemos andar na verdade. Essa é a primeira arma que Deus nos ensina, da sua armadura. Em segundo lugar, Paulo falou sobre a couraça da justiça. Versículo 14, parte B. Ele já falou do cinturão, 14, parte B, e ele fala agora, vestindo-vos da couraça da justiça. Essa peça da armadura, feita de metal, cobria o guerreiro do pescoço ao peito. A armadura do soldado, chamada de couraça da justiça, ela cobria isso aqui, do pescoço ao peito. Isso significa que protegia o coração e os órgãos vitais. Ou seja, esse é um símbolo da justiça que o crente tem em Cristo. Efésios capítulo 2 nos falou que foi Ele que nos deu vida. Então estamos unidos com Ele, estamos em Cristo Jesus, somos justificados e não é por causa da nossa obra, mas é por causa da obra de Cristo. Então que a gente esteja em Cristo Jesus e com essa convicção, com essa certeza de que Ele já nos justificou e que nem a morte, não é a tribulação, não é nada que vai nos separar do amor de Deus ou de Cristo Jesus. Terceira coisa que Paulo fala é sobre o calçado do Evangelho no versículo 15. Ele diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. E os comentaristas dizem que os soldados romanos, eles usavam uma sandália, preste bastante atenção, usavam uma sandália nos pés que tinha cravo na sola para lhe dar segurança. Os cravos debaixo dos pés com certeza vai dar firmeza, vai dar segurança, né? E agilidade na caminhada e corrida por lugares escarpados. Se quisermos ficar firmes e de pé na luta, precisamos estar calçados com o Evangelho, né? O que é que a Bíblia diz no Salmo 109, versículo 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela também é luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Então, Paulo fala também desse calçado do Evangelho. Precisamos andar segundo o Evangelho, precisamos conhecer o Evangelho, precisamos ter pés velozes também para anunciar esse Evangelho. Então, meus irmãos, em quarto lugar, Paulo ainda fala sobre o escudo da fé, no versículo 16. Ele diz: embraçando sempre o escudo da fé.
Os estudiosos vão dizer que esse escudo que o soldado usava, ele media cerca de 1,60 m de altura por 70 centímetros de largura. E esse escudo protegia todo o corpo do soldado. Era feito de madeira e coberto por um couro curtido. Quando os soldados lutavam emparelhados, formavam como que uma parede contra o adversário. Uma das armas mais terríveis eram os dardos de fogo, porque não apenas feriam, mas também incendiavam. Então, meus irmãos, como diz a Bíblia, o diabo lança dardos de fogo em nosso coração e mente. Ou seja, ele lança muitas vezes mentiras, né? Há pessoas às vezes que já entregaram a vida a Jesus e estão com dúvida ainda se foram perdoadas ou não, né? E vive esse drama. Então ele lança muitas vezes em nossa mente mentiras, pensamentos blasfemos, né? Deus não está comigo, Deus não está me ouvindo, e lança tudo isso em nossas mentes, pensamentos de vingança, né? Pensamentos de dúvidas, desejos até também de pecar. E se não apagarmos esses dados pela fé, eles acendem fogo em nosso interior e nós desobedecemos a Deus. Meus irmãos, no estojo do diabo há toda espécie de dados ardentes. Alguns dados inflamam a dúvida, outros a lascívia, a cobiça, a vaidade e a inveja. Precisamos nos revestir do escudo da fé. Em quinto lugar, Paulo mostra um quinto equipamento. Ele fala sobre o capacete da salvação no versículo 17, parte A. Tomai também o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Satanás atenta também, ele ataca também a nossa mente. Essa foi a estratégia pelo qual ele derrotou a Eva. Ele atacou a mente de Eva. Ele contou apenas parte das escrituras a Eva, né? Então, essa peça da armadura fala de uma mente controlada por Deus. Então, precisamos ter uma mente controlada por Deus. Infelizmente, muitos crentes dão pouco valor à mente, à razão e ao conhecimento. Quando Deus controla a nossa mente, Satanás não pode levar o crente a fracassar. O crente, meus irmãos, que estuda a Bíblia e está firmado na palavra de Deus, ele não cede às propostas sedutoras do diabo facilmente. Em último lugar, ele fala sobre a espada do Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 17, parte B. Ele diz, tomai também o capacete da salvação, e agora ele diz, e a espada do Espírito, que é a palavra, o próprio texto já diz o que é. A espada do Espírito é a arma de ataque. Essa espada é a palavra de Deus. Vencemos os ataques do diabo e triunfamos sobre ele por meio da palavra. É a palavra de Deus, meus irmãos, que liberta os cativos. Ele diz que a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é viva, que é eficaz. Cristo, quando foi tentado no deserto, Cristo vence usando a espada do Espírito. Usando o quê? A palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra. A Bíblia nos afasta do pecado, meus irmãos, ou o pecado nos afasta da Bíblia. Infelizmente, há crentes mais comprometidos com outras coisas do que com a palavra de Deus. Então, eu queria trazer para vocês nesta noite, irmãos, para que a gente não esteja sofrendo, lutando com nosso braço, com nossas forças. Porque lembra do Salmo 37, versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então é ele que peleja por nós. Só precisamos nos revestir da armadura de Deus, né? E a armadura de Deus, vimos aqui nessa noite, que é o quê? Quem lembra? A palavra de Deus, oração, as coisas de Deus. Se revestir do Evangelho, anunciar esse Evangelho, crer nesse Evangelho,
o Ismael falou muito bem aqui no início, ele falou sobre se alguém queria um pedido de oração, né? Ismael falou alguma coisa também aqui nesta noite sobre oração. Então, meus irmãos, como alguém já disse, quando eu não quero orar, quando eu não tenho desejo de orar, aí é que eu preciso orar. Precisamos muito dessa graça do Senhor. Entender que existe um inimigo, né, que é astuto, que também tem seus poderes, tem sua equipe, tem suas ciladas, tem suas estratégias. Ele está tramando 24 horas por dia e precisamos, irmãos, deixar de tanta frustração, porque pensamos que vamos vencer com nossa força, com nossa sabedoria, com nosso conhecimento, com nosso poder, né? Mas vencemos com Deus em Cristo Jesus. Precisamos, irmãos, nos revestir dessas armaduras. Quando o dia mal chegar, vamos estar preparados. Quando o dia mal chegar, vamos vencer e ainda vamos permanecer inabaláveis. Lembra dos 2 fundamentos lá em Mateus? O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o homem insensato, ele ouve a palavra de Deus, mas não coloca em prática, ele não pratica. E aí a tempestade vem na casa dele, porque já vimos nessa noite que a luta é contra todos. A tempestade vem na casa dele e grande é a queda. Por quê? Porque a sua casa não estava firmada na rocha. Mas o homem prudente, ele ouve a palavra de Deus e pratica, ou seja, ele se alimenta e ele coloca em prática, ele está usando as ferramentas, os equipamentos corretos. Vem a tempestade, bate com força contra aquela casa. A Bíblia faz questão de dizer que tem a tempestade. A Bíblia faz questão de dizer que vai bater com força. Mas a Bíblia faz também questão de dizer que a casa não cai, porque a casa está firmada na rocha. Quem sabe hoje passou alguma luta na sua mente. E eu quero levar você a refletir nesta noite. Como você tem lutado? Será que você está preparando faca em casa? Será que você está indo para a academia para aumentar os músculos do braço? Será que você tem dado murro, tem preparado alguém contra o outro? Com que armas você tem lutado? Né? Com que armas você tem lutado? Irmãos, eu lembro que ontem, no culto de oração em Umuzeira, eu trouxe um pouco sobre isso. E engraçado que, quando eu cheguei hoje em casa, do trabalho, minha vizinha, ela tinha colocado fogo em alguns panos em frente à minha casa. E ela é uma vizinha que eu tenho um maior carinho por ela, respeito, até porque foi isso que meus pais me ensinaram, né? Graças a Deus sou um cristão, Deus me alcançou, Deus tirou daquele mundo de morto nos delitos e pecados. E aí eu abraço sempre ela, tenho o maior carinho, a gente chama ela para tomar um cafezinho, tal. Só que ela sabe que não é para colocar fogo lá na rua. Eu sou contra assim, botar fogo na rua. E ela sabe disso. E lá em casa todo mundo é asmático. Vinha uma fumaça lá para dentro de casa, meu filho, alguém vai adoecer lá em casa. E aí eu cheguei do trabalho e estava aquele fogo. Ela tocou fogo. E ela tocou sabendo que não era para ter tocado. Ela podia ter jogado, né? Aí quando eu olhei assim, eu disse, eu não acredito nada, se ela tocou fogo. E eu nunca discuti com ela nem nada. Sempre tive muita paciência com ela. Hein? Por outro lado, ela já brigou com todo mundo na rua. Mas eu nunca briguei com ela, nem a gente de casa, graças a Deus. Porque a gente tem que dar testemunho de crente, né? E aí eu disse, mas a senhora colocou fogo? Ela disse, coloquei. É pouquinho, tá perto de apagar. Eu disse, eu vou buscar algo e vou jogar no fogo, viu? Ela disse, mas não faz isso não. Eu disse, eu vou entrar agora, eu vou buscar algo e vou jogar. Quando eu cheguei lá dentro, aí veio aquilo na mente. A nossa luta não é contra as pessoas. Veio isso na mente, irmãos. Eu me arrependi e aquilo pesou no meu coração. Eu disse, meu Deus, eu tenho que viver o que eu estou pregando, né? E graças a Deus que o Espírito Santo me lembrou que a nossa luta não é contra as pessoas.
E aí eu deixei para lá, fui tomar um banho, me arrumei para sair. Quando eu saí, ela estava me esperando na frente. E ela tem as limitações dela, mas ela gosta muito da gente. Ela estava me esperando na frente. Ela disse, meu amor, olha, o fogo já acabou. Eu disse, tá certo, meu amor, deixa isso para lá, me perdoe. Não, irmãos, porque a nossa luta não é contra as pessoas. Precisamos orar. Tem algo na sua casa que você quer que mude? Tem algo no seu casamento que você quer que mude? Tem algo na sua vizinhança? Tem algo na sua cidade? Tem algo no país? Precisamos nos revestir da armadura de Deus, né? Porque o diabo está aí, com todas as garras, com todas as armas, com todas as estratégias, com todas as ciladas, e não está brincando de ser diabo. E ele existe. Ele só não é maior do que nosso Deus. Amém? Amém. Então, mais um motivo de você dizer obrigado, Senhor, porque eu tenho ido para o culto na quarta-feira, né? Irmãos, aqui no Sítio Agudo, por exemplo, a gente só está com culto na quarta. Eu queria pedir um negócio a vocês. Não falte, não. Falte se você realmente estiver doente. Tiver sem condição de vir, não venha, não. Mas eu tenho um culto na quarta. Eu preciso me revestir de Deus. Preciso conhecer mais Deus, buscar mais Deus, ser edificado com a comunhão com os irmãos. Suportar uns aos outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros. Eu preciso viver essa comunidade que é a igreja do Senhor. E só tem culto na quarta, e quando o pastor passa na quarta, o cabo ainda diz, eu não vou hoje. Não? Então, eu vejo, às vezes, e fico triste com algumas pessoas que às vezes eu vejo elas lutando com seus braços, lutando com suas forças, e deixando a casa do Senhor, abandonando a casa do Senhor, abandonando a oração, abandonando a pregação, abandonando o estudo da palavra, não tem vida com Deus, e vem a tempestade e ainda acha que vai ser vitoriosa. E ainda diz assim, Deus não está me ouvindo. Nem vida com Deus tem, não está tendo uma vida com a igreja do Senhor, né? Então precisamos, irmãos, se quisermos vencer aqui, nossa luta não é contra as pessoas. Nossa luta é espiritual e não vencemos com as nossas forças nem com as nossas armas. Vencemos com as armas que Deus já revelou para nós. Tá bom? Então que vocês possam se revestir dessa armadura. E de hoje a 8 vamos celebrar aqui a ceia e eu trago os outros 2 pontos sobre esse assunto.